Saudações tricolores, galera! Nos últimos 10 meses o Fluminense mordeu quase 30 milhões de reais em transferências e mecanismos de solidariedade. Quer saber como? Vem comigo que no caminho eu te conto. É isso aí, galera tricolor. O Fluminense é um grande clube formador e não à toa é reconhecido mundialmente por isso, né? Tem muitos jogadores hoje na Europa, muitos jogadores se transferindo de clube para clube, e é mesmo aquele que não teve tanto sucesso por aqui ou não foi tão badalado por aqui, acaba gerando algum recurso sim para os combalidos cofres tricolores. Além dos principais nomes como Gerson, Pedro e o zagueiro Marlon, outros menos conhecidos, como por exemplo o Thiago Andrade ou o Caio Alexandre, também geram alguns valores para o nosso querido Fluminense. E vamos começar então falando aqui sobre essa notícia, né? Trazendo as informações levantadas pelo queridíssimo João Eduardo Gurgel, que sempre vai ser parte dos Saudações Tricolores, e daqui a pouquinho ele já falei em algumas lives, está nos deixando definitivamente para ir para Portugal, mas ele sempre vai ser Saudações, não tem jeito. Uma vez Saudações, sempre Saudações. E a matéria dele diz o seguinte, olha, o mecanismo de solidariedade, porcentagens e revendas. Em transferências de atletas que passaram pelo clube, Flu lucra quase 30 milhões em 10 meses. Em tempos de pandemia e de dificuldades financeiras, o Fluminense vem conseguindo manter as contas em dia, com salários e direitos de imagem sem atrasos com jogadores e funcionários. Um dos fatores para o tricolor estar conseguindo aportes nesse momento, onde os recursos estão mais escassos, é o mecanismo de solidariedade da FIFA, que tem muito ajudado financeiramente o Fluminense nos últimos meses. Além disso, o fato de ainda ter alguma percentagem, uma percentual dos jogadores, como por exemplo o Pedro, e acordos de algumas revendas, como por exemplo o Wendel, também gerou valores altíssimos aos combalidos cofres tricolores. A última transferência de jogador ex-tricolor concluída nessa semana foi a do zagueiro Marlon, que deixou o Sassuolo da Itália e fechou com o Shakhtar Donetsk, lá da Ucrânia. O Flu, como equipe formadora, levou cerca de 2,5 milhões de reais na negociação. Nos últimos 9 meses, aproximadamente desde outubro de 2020, o Fluminense vem se beneficiando da revenda de alguns atletas que passaram um tempo vestindo a camisa do clube, seja através do mecanismo de solidariedade da FIFA ou com percentagem de direitos econômicos ou em termos contratuais nas revendas. O tricolor garantiu aproximadamente 27.638.000 reais nessas negociações que a gente vai elencar aqui abaixo. Vou começar falando sobre o Marlon, 2,5 milhões de reais ao deixar o Sassuolo da Itália, como eu falei, para ir para o Shakhtar da Ucrânia. Gerson, 4.100.000 reais, negociação envolvendo a ida dele do Flamengo para o Olympique de Marselha. Thiago Andrade, 70 mil reais, deixou o Bahia para o New York City. Caio Alexandre, foram 131 mil reais, deixando o Botafogo para o Vancouver Whitecaps, do Canadá. O Brenner, aquele mesmo Brenner lá do São Paulo, que teve a passagem aqui no Fluminense, deixou aqui uma farpela também, isso porque o mecanismo da FIFA fala que o atleta até os 23 anos, na passagem pelos clubes, ele entende que tem uma formação. O Fluminense se beneficia sim com a passagem do Brenner por aqui, lucrou 206 mil reais com a venda dele do São Paulo para o Cincinnati, dos Estados Unidos. Pedro, atacante, 10 milhões de reais, mecanismo de solidariedade da FIFA, mais percentual dos direitos econômicos, saiu do Fiorentina para o Flamengo em dezembro de 2020. Wendel, 10 milhões, mecanismo de solidariedade da FIFA, mais 10% de mais-valia no contrato de revenda. Ele saiu do Sporting de Portugal para o Zenit da Rússia em 2020, outubro de 2020. Mas esses valores são pagos de forma imediata? Isso depende de cada caso. O momento e a forma que o Flu vai receber esses valores dependem do formato que o clube compra o jogador, se foi à vista ou parcelado. E a maioria das vezes isso é à vista, é parcelado, perdão. Esses valores são pagos ao longo de 2, 3, 4 anos, Na última coletiva que fez, o próprio presidente Mário Bittencourt, ao ser questionado pela nossa reportagem, de forma como esse mecanismo funcionaria, ele respondeu que sua maior parte, o dinheiro é recebido também de forma parcelada, já que a maior parte das negociações são feitas dessa forma. Aspas para o presidente. Nós recebemos sim esses valores, recebemos parcelado quando as compras são parceladas, recebemos no mesmo dia e que o clube vendeu, recebe a parcela da compra. Em alguns casos se paga diretamente, e outros o clube faz o repasse. Do Wendel estamos recebendo direitinho. A relação com a Fiorentina é boa, estamos recebendo do Gilberto direitinho. A FIFA faz um controle muito grande sobre esse repasse do mecanismo, esclareceu o presidente Mário Bittencourt. Nesse tempo de 10 meses, também tivemos as vendas de Gilberto do Benfica
do Evanilson para o Porto, Kaique Metinho para o Grupo City, o que também ajudaria muito a situação financeira do clube. Sobre a venda de Evanilson ao Porto, por exemplo, o Mário afirmou que o clube português pagou apenas metade da primeira parcela. O presidente, no entanto, disse faltar na boa relação que os clubes têm e o momento da crise compartilhada, nessa crise da pandemia, afetados diretamente, e por isso não vai acionar os portugueses na FIFA. O Porto só pagou 50% da primeira parcela porque passa por dificuldades financeiras também, assim como todos os clubes, quase todos os clubes do mundo. Deve pagar outra metade da primeira parcela em breve, mas tem boa relação conosco. Optamos em não ajuizar porque é custo financeiro grande. Ir à FIFA tem um custo gigantesco, pois temos que contratar advogados, pagar em francos, que é a moeda da Suíça. Temos uma boa relação com o Porto, da mesma forma que esperamos que os nossos credores tenham paciência, nós também temos um nível de compreensão. Temos certeza que aos poucos vamos recebendo. Recentemente também houve-se especulações no mercado europeu a respeito de possíveis vendas de Richarlison e Ibanez para o Real Madrid. Vale ressaltar que em ambos os casos, também por terem passado pelo Fluminense dentro do seu período de formação, o tricolor teria direito a uma pequena quantia caso essas transferências se concretizassem. No caso da negociação do Praxedes com o Red Bull Bragantino, o Flu optou por manter 10% que tem sobre o jogador, por entender que o atleta será ainda mais valorizado e, com isso, recusou o valor que teria direito, de cerca de 3 milhões e 700 mil. Se tivesse optado por receber, o tricolor passaria dos 30 milhões de reais em revendas dos jogadores. Praxedes iria render 3,7 milhões de reais, que se referem a 10% dos restantes dos direitos econômicos. A ida dele do Internacional para o Red Bull Bragantino, além também do mecanismo de solidariedade. Vale destacar também, por fim, que muitos dos nossos credores, os credores do Fluminense, ao saber desses créditos que o clube tem para receber na praça, eles vão direto nos clubes, vão direto aonde o Fluminense teria dinheiro a receber para efetuar a penhora. Foi assim, por exemplo, no caso do Gerson, né? Onde mais da metade do valor que o Fluminense teria a receber já foi penhorado. E foi assim também no caso do Pedro, entre tantos outros casos que o Fluminense vem sofrendo aí com esses processos na justiça, sobretudo na justiça do trabalho. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Deixa seu like, compartilha e vem com a gente. Vamos juntos fazer uma mídia cada vez mais forte. Saudações, tricolores.com! Aqui a notícia é tricolor e a gente sempre vai buscar. Destacando aí mais uma vez a belíssima matéria de João Eduardo Gurgel. Valeu, galera. Tchau, tchau.